Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio da playlist Fábrica de Ideias contra o Coronavírus. Eu sou Everton Patrício da Império Software, da Empreender de Verdade. E esse é o segundo episódio de título Criando uma Nova Moda. Seguinte, a ideia para essa playlist, ou essa ideia, surgiu a partir de uma conversa com uma empresária da área de roupas. E ao perguntar para ela o que ela poderia fazer, quais eram as possibilidades que ela poderia ter, ou quais as ideias que ela poderia ter para poder aumentar as suas vendas mesmo durante o tempo, mesmo durante a pandemia de coronavírus, ela me disse a seguinte frase: Everton, eu trabalho com roupas e no meu setor não há o que fazer, pois se as pessoas não saem de casa, então elas não precisam comprar roupas novas. E isso de fato me chamou a atenção e eu fiquei pensando, raciocinando por alguns dias. E o que passava pela minha mente era a seguinte frase: realmente, aparentemente, há setores em que dá certo, há setores em que a gente pode pensar em alguma coisa, e há outros setores que não dá certo, há outros setores que a gente não consegue fazer muita coisa. Porém, Silvio Meira, ele em uma das palestras dele, que estão disponíveis, inclusive várias delas no YouTube, você pode assistir a qualquer momento, preferencialmente assim que terminar de assistir aqui o nosso vídeo, ele disse o seguinte: basta você agir com criatividade, não há possibilidades não há impossibilidades para soluções. Sempre que aliás, melhor dizer, eu acabei me atrapalhando um pouco aqui, mas lembrei da definição exata agora. Ele disse o seguinte: sempre que uma pessoa disser que não pode uma coisa, é que podem várias outras coisas são possíveis, basta a gente utilizar criatividade. E ele deu um exemplo bastante interessante, que foi o seguinte: ele disse que na reitoria da UFPE, onde ele ministrava aula, não era possível entrar de bermuda e de chinela havaiana. E chinela japonesa, como ele falou. E o que foi que ele fez? Ele tinha uma bolsa e ele nessa bolsa colocou um par de chinelos japonesa ou chinela havaiana. e o que foi que ele fez? Ele entrou, colocou esse par de chinelos na bolsa e ele vestiu uma calça de surfista, aquelas calças em que você pode, com um zíper ou algum sistema de abertura, você abre até a altura do joelho e depois você levanta e fixa as partes na parte de cima e fica parecendo uma bermuda. E quando ele entrou, ele tirou o sapato, colocou na mochila, pegou o chinelo, calçou e fez esse esquema que eu acabei de falar com a calça. E ele continuou andando pela reitoria normalmente. Em um determinado ponto, um dos vigias o abordou, um dos seguranças o abordou e disse: mas como é que o senhor entrou aqui? O senhor não pode ficar desse jeito não. Aí ele disse: bom, poder eu posso. O limite é que eu não posso entrar. Mas o fato é que, se eu já estiver dentro, não há nada que me obrigue a sair. Leia aí as regras. Aí Silvio Meira disse que o segurança leu e releu e disse: de fato o senhor tem razão, é proibido entrar, mas aqui não fala nada, no caso de o senhor já estar dentro, se o senhor já estiver dentro, o senhor será obrigado a sair. Aí ele disse: então, estamos resolvidos. Aí o segurança ainda perguntou: mas como foi que o senhor entrou aqui? Aí ele ainda disse assim: bom, isso aí não é um problema meu, o problema é seu. O limite é que se eu já estiver aqui dentro, eu não posso sair. Então ficou elas por elas e ele continuou lá dentro. Então veja, foi um exemplo prático de que se uma coisa não pode, é porque várias outras coisas podem, basta você utilizar a imaginação. E eu não estou dizendo para você
burlar o sistema fazendo coisas erradas. Isso, na verdade, não é um exemplo de como você burlar o sistema fazendo coisas erradas. Coisas que possam prejudicar a outras pessoas, como tem acontecido inclusive agora durante a pandemia. Muitas empresas têm aberto de forma, eu não vou dizer ilegal, eu não sei se seria essa a palavra que possa ser aplicada, mas eu posso dizer de forma contraindicada. Muitas empresas têm aberto as portas, têm comercializado, outras têm aberto as portas de forma que a porta fica meio aberta ou então simplesmente de porta fechada. E quando chega um cliente que bate na porta, o camarada abre a porta, o cliente entra, faz as compras e sai. Veja que isso, na minha opinião, é uma absoluta irresponsabilidade, porque você está colocando não somente a sua vida em risco, você está colocando não somente a sua vida em jogo, como também a vida de diversas outras pessoas que possam ir comprar na sua empresa, de diversos outros clientes. Nitidamente você está colocando a vida das pessoas acima, aliás, você está colocando os seus lucros acima da vida das pessoas, né? Você pode até dizer, mas se eu abro as portas, o cliente ele vem comprar porque ele quer, eu não o obrigo a comprar. Mas eu acredito que nós, como empresários, nós temos o poder de formar opiniões, de ajudar pessoas, de guiar pessoas. Eu não vou nem falar poder, mas eu vou falar possibilidade. Veja que naturalmente empresas são concentradoras ou concentradores, locais concentradores de pessoas. De qualquer forma, se você abrir, você pode estar trazendo a possibilidade de uma pessoa que está contaminada vir para a sua empresa. Na hora que estiver passando outra pessoa pela calçada, ela dá um espirro e pronto, e contamina. Ou então vem uma pessoa contaminada, você se contamina, você pode não ter os sintomas, haja vista que 50% das pessoas são assintomáticas. Com base em um estudo publicado pelo MIT Sloan Review, ou MIT Technology Review, vou colocar aqui para você o link aqui embaixo, e você pode não ter os sintomas, mas você pode repassar para outra pessoa que não somente venha a desenvolver os sintomas, como venha a necessitar de um hospital, e se todos os leitos estiverem ocupados, e se essa pessoa não tiver a possibilidade de utilizar um respirador artificial, mecânico, essa pessoa pode vir à falência, né? Então nós temos muita responsabilidade. Um concentrador de pessoas, de certa forma, pode-se dizer que guia pessoas. Então, você não pode guiar pessoas de forma incorreta, de forma errônea, de forma irresponsável. Como eu disse no item anterior, no vídeo anterior, minha ideia é que a gente não pare de trabalhar, que nós continuemos a trabalhar como empresas, como profissionais, e para que isso aconteça, a gente precisa apenas evoluir, a gente precisa crescer, a gente precisa se modernizar, a gente precisa melhorar o nosso mindset, vislumbrar possibilidades e não trabalhar de qualquer jeito e de forma irresponsável. E em cima disso, eu continuei pensando, raciocinando, e com base nesse raciocínio do Silvio Meira que eu te falei, eu pensei o seguinte: certo, então o que é que pode? Como é que outras coisas podem ser possíveis? E juntamente com esse raciocínio de Silvio Meira, me veio aqui a questão das mulheres na Índia. Aliás, antes das mulheres na Índia, eu coloquei aqui de forma na ordem correta. Deixa eu colocar aqui para cima um pouco. Pronto, exatamente. Então me veio aqui a história do vendedor de sapatos na África. Eu não sei se você já ouviu essa história. Eu também não te garanto de passar fielmente da mesma forma que eu a ouvi. Mas o que eu ouvi foi o seguinte: certo dia, uma fábrica de sapatos encaminhou um vendedor de sapatos para a África
porque queria expandir os seus negócios. E ao chegar na fábrica, o vendedor passou uma semana lá andando, visualizando e identificando os costumes das pessoas da região. E após uma semana esse vendedor ligou para a fábrica e disse: por favor, me mande rápido uma passagem de avião de volta para a fábrica, de volta para o meu país, porque aqui não tem como a gente vender sapatos. E o diretor da fábrica perguntou: não tem como vender sapatos? Mas por quê? O vendedor de sapatos então disse: o problema é que aqui as pessoas não têm o costume de utilizar sapatos. Então veja, é um grande trabalho a gente tentar convencer, a gente mudar a cultura das pessoas para que elas passem a utilizar sapatos. Então, se aqui ninguém tem o costume, ninguém tem o hábito de utilizar sapatos, aqui eu não vou conseguir fazer nenhuma venda. O diretor da fábrica de sapatos, então, mandou a passagem de avião de volta para o vendedor voltar para a terra dele, de volta para minha casa, e não se deu por satisfeito, decidiu ter uma segunda opinião e mandou um outro vendedor, que também passou uma semana, porém após uma semana ligou com o seguinte telefonema: preparem, por favor, vários navios, mandem pessoas aqui para montar as nossas filiais, mandem vários navios com containers de sapatos, porque aqui a gente vai fazer muito sucesso. Aí o diretor da fábrica ficou pensativo, ficou intrigado e pensou: mas por que essa história altamente discrepante? Por que essa opinião absolutamente diferente? E perguntou: por que é que você está dizendo isso? O vendedor de sapatos então disse: porque aqui ninguém utiliza sapatos, ainda nós temos praticamente todo o mercado para nós, pelo menos nesses primeiros momentos. Então veja, exatamente a diferença entre aquela questão de enxergar o copo meio cheio ou o copo meio vazio. Existem pessoas que, quando veem um fato, elas observam apenas o que falta, que é o copo meio vazio. Eu estou observando apenas o ponto negativo. No entanto, existem pessoas que, quando veem um fato, quando observam um fato, elas observam apenas a parte positiva, elas veem o copo meio cheio. Então, o que acontece nessa história é que um vendedor observou apenas a parte negativa, que as pessoas não tinham o hábito ainda de utilizar sapatos, e o outro observou a parte positiva, que as pessoas ainda não utilizavam. Então, se ninguém utilizava, é porque todo mundo potencialmente era um comprador de um par de sapatos, pelo menos. E ainda está errado aqui, na ordem errada. E ao pensar nisso, eu pensei na questão da cultura das mulheres na Índia. Que a cultura das mulheres da Índia é a seguinte: as mulheres, quando elas estão em casa, elas se arrumam com os mais belos vestidos, elas fazem maquiagens, porque a regra é ficar bonita para os maridos dentro das suas casas. Não estou dizendo que isso é certo ou que isso é errado, estou apenas observando um fato de uma cultura. Nós sabemos que culturas possuem hábitos diferentes, possuem paradigmas diferentes. Então não nos cabe dizer se está certo ou se está errado, pelo menos a princípio, talvez. Basta a nós enxergar, visualizar, observar, entender e a partir de então tirar conclusões, cruzando com outros fatos. Então o que acontece é o seguinte: lá elas em casa ficam muito bonitas para os maridos, e quando elas saem de casa, elas utilizam uma roupa menos atraente, elas utilizam uma roupa discreta. Eu não estou lembrado exatamente o nome, eu não sei, burca, na verdade,
acredito que não seja da Índia, deixa eu ver aqui, burca. Burca, também chamada de Ásia Central, uma veste feminina que cobre todo o corpo até os olhos, mas eu vejo mais na cultura árabe, eu não vejo na cultura indiana não. Ou talvez eu esteja enganado. Bom, de qualquer forma, o que acontece é que nas ruas elas saem muito mais simples do que elas ficam em casa, porque o objetivo não é ficarem bonitas para as pessoas na rua, é ficarem bonitas para os maridos dentro de casa. Já no Brasil, eu não sei se você percebeu, mas no Brasil é absolutamente o contrário. As mulheres, quando elas vão sair, elas se arrumam, elas vestem os melhores vestidos, elas fazem uma maquiagem absolutamente perfeita e em casa aquela roupa simples, um short até rasgado, uma camiseta de político. Eu estou apenas repassando o que eu vi de outro palestrante. É uma camiseta de um político que já está até desbotada a cor de tanto que foi lavada. Então veja, o que acontece é que em casa elas geralmente elas não demonstram tanto cuidado com a aparência. E novamente eu não estou dizendo que isto é certo ou que é errado, estou apenas observando fatos de culturas diferentes. Mas o que acontece é que, veja, esse costume ele é absolutamente natural em tempos normais dentro da nossa cultura. Porque, veja, a esposa ela passa o dia trabalhando, o marido ele passa o dia trabalhando, geralmente acontece isso. Em outras casas, o marido passa o dia trabalhando e a esposa em casa, mas o que acontece é que eles geralmente têm pouco tempo para se verem. E com esse pouco tempo, acaba não importando a vestimenta que você está utilizando. Porém, a partir do momento que todo mundo é obrigado a ficar em isolamento social e todas as pessoas são obrigadas a ficar o dia todo em casa, nós temos um cenário diferente. Nós temos um cenário onde o marido vai ficar olhando para a esposa todos os dias, o dia todo, desarrumada. Nós temos um ambiente, olhando agora pela ótica inversa, onde a esposa vai ficar olhando para o marido todos os dias, o dia todo, e o marido desarrumado. Será que vamos chamar de mesmice, será que essa mesmice, ela não vai esfriar um pouco a relação entre os dois? Será que não seria interessante, ao menos, mudar um pouco e vestir uma roupa um pouco mais interessante, um pouco mais atraente? Não estou falando só da esposa para o marido, mas também do marido para a esposa. E veja que isso é uma coisa na qual as pessoas ainda não pensaram, pelo menos eu ainda não observei esse raciocínio em nenhuma revista. O máximo que eu observei foram marcas de moda criando suas máscaras para tentarem vender mais, que inclusive, fisicamente falando pelo menos, são até mais susceptíveis de propagarem o vírus, já que a sua estrutura física é mais complexa, né? Já que tem uns brilhantes, tem umas pedrinhas que na prática são mais locais, onde o vírus pode se alojar, fica mais difícil de higienizar, mas vale a pena, aliás, valeu a intenção, digamos assim. Essas marcas, essas pessoas, esses gestores decidiram não ficar parados. Então, o que acontece é que é importante a gente ter ideias que nos façam, que façam a gente se mover. E essa ideia que eu falei agora há pouco, eu ainda não vi em nenhuma marca, não vi em nenhuma revista, não vi em nenhuma reportagem. E o que acontece? Você pode, inclusive, eu vou abrir aqui, as pessoas não têm roupas elegantes para ficar em casa, exatamente, é o que eu acabei de falar.
Então você tem uma oportunidade bem interessante, você tem uma grande oportunidade, que é você incentivar as pessoas que estão em casa de utilizarem essas roupas mais elegantes. Você pode fazer um apelo maior ainda para que as pessoas elas utilizem a aquisição de roupas mais elegantes como um objetivo de zelar um pouco mais pelo seu relacionamento, pelo seu matrimônio. Vamos pensar um pouco. É importante a gente entender a situação e a gente trabalhar de forma para que a gente possa ajudar as pessoas. É diferente de a gente bancar o esperto e a gente se aproveitar de situações para se dar bem. Alguém pode pensar, eita, esse raciocínio dele está bancando esperto, porque ele está ensinando as empresas a se darem bem em cima dos outros. Veja, você resolver problemas de outras pessoas é diferente de você se dar bem. Você se dar bem é você seguir um ditado bem conhecido, inclusive, que eu já ouvi várias vezes, que diz assim, um bom vendedor, ele vende até areia no deserto. Né? Isso, na minha opinião, é se dar bem. Isso, na minha opinião, é ser esperto, é se dar bem em cima dos outros. E, na minha opinião, isso apenas demonstra, retrata uma ideia diferente, uma ideia errada, uma ideia incorreta do que é ser vendedor. Vendedor existe para orientar uma pessoa a escolher a melhor opção que resolve o seu problema da melhor forma possível. Isso é um vendedor. Agora existem pessoas, aliás, existem vendedores vigaristas, existem vendedores que querem se dar bem e que vendem, que empurram coisas que as pessoas não precisam apenas para que esses vendedores ganhem suas comissões. Você entendeu a diferença? E eu baseei aqui essa justificativa de você utilizar a justificativa de que a pessoa ela pode estar investindo no relacionamento dela baseado em uma outra justificativa que minha esposa viu ao observar, ao consumir o conteúdo de um médico. Nós tivemos um filho há alguns meses atrás e ele passou por uma fase na qual ele não estava dormindo muito bem, ele estava passando a noite inteira acordado. E a gente entendeu, ela entendeu o motivo pelo qual ele estava passando a noite acordado, que era por conta de costumes e tal, e outros fatores. E ela, ao observar o conteúdo, ele disse o seguinte, o preço, eu estou lhe vendendo um e-book, o preço desse e-book é X, eu não estou lembrado exatamente qual era o preço. E ele ainda disse assim, mas se você achar que esse preço é muito caro por esse e-book, deixa eu te mostrar algumas informações interessantes. Então ele colocou, olha, a maior parte baseado nesses dados, revista tal, noticiário tal publicou que X% dos casais, quando têm filhos, eles pedem divórcio. E isso é porque a esposa ou o marido não conseguem fazer a criança dormir cedo, dormir durante a noite. E por conta disso, a esposa e o marido passam a noite acordando, o marido ou a esposa no outro dia tem que trabalhar, passa um dia trabalhando, um fica estressado com o outro porque acha que o outro não ajuda o suficiente e eles dois acabam brigando e por conta disso acaba culminando em um divórcio. Então, se você acredita que o valor desse e-book é muito para poder fazer o seu filho dormir, e imagine que esse e-book ele pode salvar o seu casamento. Será que esse preço é alto para salvar o seu casamento? Minha esposa observou lá, viu que de fato era uma justificativa muito plausível, foi lá e comprou o e-book. Então, baseando no conteúdo desse médico, eu indico que você faça a mesma coisa. Você, afinal de contas, você promover que o marido fique mais bonito para a esposa e que a esposa fique mais bonita para o marido em casa, em tempos de isolamento social, você pode estar promovendo que muitos casamentos, que muitos
relacionamentos se salvem. Eu não estou sendo materialista, superficialista ou superficial o suficiente para dizer que os casamentos são baseados apenas na aparência, mas é claro que faz parte. É claro que se você se descuidar ao todo, fica complicado. Você marido ou você esposa. Então, eu liguei para uma cliente minha e repassei essa ideia. E junto na ligação, eu disse, olha, você pode até criar uma hashtag. Você pode criar hashtag linda em casa. E você pode criar uma moda, na verdade, chamada hashtag lindo em casa. Né? Então, veja, é diferente de você apenas abrir as portas e você esperar que as pessoas venham para a sua empresa? Claro, absolutamente diferente. Mas quem disse que empreender é simplesmente botar os produtos dentro da empresa, abrir as portas e esperar que as pessoas venham? Esse é o empreendedorismo tradicional. Peço desculpas se ainda chamei de empreendedorismo. Esse é o hábito, ou esses são os hábitos dos empresários que não querem ser empreendedores. Empreender é você buscar resolver problemas de outras pessoas. E se a gente tiver que criar uma moda no caminho de tentar resolver os problemas dessas outras pessoas, que assim seja. Vamos e criemos então essa moda. Então fica a dica aí para você. Gravei esse vídeo para te dar essa dica, que se você é do setor de roupas, não se desespere, que você possa fazer da sua pedra de tropeço o seu degrau de subida e você possa, por que não, criar uma moda para incentivar as pessoas a comprarem os seus produtos. Mas melhor ainda você observar isso por outra ótica. Que tal você criar uma moda para que assim você possa salvar o máximo de relacionamentos que você conseguir? Entendeu a diferença aí de impacto? É por isso que a gente entende cada vez mais hoje em dia que ter um propósito interessante, um propósito legal em uma empresa é uma das bases fundamentais, porque motiva muito, absolutamente, não somente o empresário, mas todos os colaboradores que dessa empresa fazem parte. As pessoas cada vez mais, elas gostam de fazer parte de algo maior. Então, que tal se você entender na sua empresa de roupas, seja do segmento de roupas, e isso vale para outros segmentos também, como por exemplo, venda de bijuteria. E se você perceber que isso vale para outros setores também, que você possa colocar como comentário aqui embaixo para servir para as outras pessoas. Aproveitando a deixa, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva. Se você ainda não curtiu esse vídeo, curta. Isso vai tanto nos ajudar como canal a adquirir uma maior visibilidade dentro da plataforma do YouTube, quanto vai possibilitar que outras pessoas vejam o nosso material. E por que não? Porque você não pode publicar ou compartilhar esse vídeo aqui diretamente com outros colegas de área. Veja, antigamente a ideia era que existiam concorrentes, pessoas com as quais você iria brigar, rivais, com os quais você iria disputar o seu público-alvo. Atualmente, cada vez mais, a concorrência, a disputa deixa de ganhar espaço e passa a entrar em cena a colaboração. Quando você se junta com outros empresários, você fica mais forte. Juntos, nós somos mais fortes. Existe um ditado que eu vi no site da Endeavor, mas eu vi outra pessoa referenciando como sendo um ditado africano. Não sei se é da Endeavor, não sei se é africano, mas aí vai. Se você quiser ir rápido, vá sozinho. Mas se você quiser ir longe, vá acompanhado. Então essa é a época onde, muito mais do que em qualquer outra época, é importante e absolutamente necessário que você faça parcerias. Que você enxergue as outras pessoas, ao invés de seus concorrentes, que você as enxergue como parceiros. Né? Então vamos lá, hashtag linda em casa, hashtag lindo em casa, uma nova moda
E muito obrigado por assistir até aqui e até a próxima. Valeu, tchau, tchau.